Eu particularmente acho muito difícil ter alguma pessoa que não gosta de efeitos visuais. Quando eles são bem feitos, eles ajudam a contar uma história e trazem o nosso lado mais lúdico e infantil. Não é à toa que as pessoas que não gostam de efeitos são as mais chatas. Como é que eu faço pra essa merda calar a boca? Então hoje eu vou trazer aqui os efeitos que são obrigatórios para você que tá começando aí na área e também vou te mostrar maneiras de fazer. Antes de começar, eu preciso dizer que eu não preciso dizer, né? Tá todo mundo vendo que eu estou pelado. Eu não tô gostando disso, mas eu precisava gravar um vídeo essa semana para vocês. O que aconteceu foi um erro. Eu ia diminuir a minha barba e infelizmente zoei tudo. Mas tá tudo bem, uma alegria para vocês aí, ou não. Bom, efeito de número 1, Chroma Key. Se você não sabe o que é o Chroma Key, agora é o momento que você vai entender de vez. Chuta o Hobbit, mano. Chuta o Hobbit. Isso. Chroma Key é, sem dúvida, o efeito que eu mais fiz na minha vida desde que eu comecei. Na real, no momento que eu descobri sobre o fundo verde, eu não queria mais gravar normal. Eu sempre queria gravar com o fundo verde. Então, de repente, a gente ia gravar uma cena que o fundo tinha que ser uma parede. Eu não ia gravar numa parede, eu gravava em um fundo verde. Mesmo que tivesse um cenário perfeito, eu preferia fazer na pós-produção. Coisas de uma criança curiosa. O Chroma Key é exatamente isso, é quando você retira o fundo através do fundo verde ou azul. Então, tendo essas duas cores, você já consegue retirar totalmente o seu fundo. Mas uma sacada que você tem que ter não é que a cor é a mágica. Na verdade, é o contraste das cores. Então, se você tem um personagem, né, um ator que tá todo verde, obviamente você não pode colocar ele num fundo verde. Cores que sejam mais diferentes possíveis daquela principal. Eu falei que no começo eu fiz muito Chroma Key, mas foi exatamente com ele, fazendo isso várias e várias vezes, mesmo errando, mesmo em momentos que eram inúteis, né, fazer um Chroma Key que não precisava. Foi assim que eu aprendi a desenvolver melhor o meu Chroma Key. E claro, com isso eu consegui representar vários fundos, vários lugares que não teria como ser gravado na vida real, eu consegui através do Chroma Key. Efeito de número 2, explodir cabeças. Talvez esse seja o segundo, obviamente, efeito que eu mais fiz na minha vida. Tudo que eu gravava, em algum momento eu tinha que fazer um efeito de explodir cabeça. Eu fiz algumas vezes aqui no canal e também em uma série que eu fiz lá no SBT e que eu particularmente gosto bastante do resultado. Para produzir esse efeito, basicamente você tem que gravar o ator fingindo ali, né, que tá caindo e explodindo a cabeça, e o fundo também sem ele, para você conseguir fazer o recorte só da cabeça. Então você faz uma máscara ali, inverte, né, dependendo de como você fizer a máscara, você tem que inverter ela para deixar o corpo aparecer e só retirar a cabeça, e aí depois você coloca ali os elementos, sangue, coloca, enfim, explosões, e você consegue fazer isso tanto no After Effects quanto no CapCut, que eu já ensinei também, o card vai estar aqui, mas acima de tudo que você não pode esquecer é que um efeito de explodir cabeça você tem que fazer ali, né, colocar todos os elementos, mas o que vai diferenciar no seu efeito é o efeito sonoro. Então, deixar a parada o mais gore possível é o que vai ajudar a dar realismo para sua cena. Efeito de número 3 é o Track Motion. Track Motion nada mais é do que você copiar os movimentos de uma gravação que você fez, de um vídeo real que você fez, e colar esse movimento em um objeto digital que você está inserindo ali na hora da edição. Você só precisa de um ponto de contraste, então de repente eu quero fazer um movimento aqui do meu braço. Eu vou pegar o contraste do meu relógio e vou falar para o software, se é o After Effects, se é o CapCut, eu vou falar que o movimento tem que ser capturado desse relógio. Basicamente o que você tem que fazer é colocar o elemento digital e vai lá em rastreamento e depois vai rastrear esse movimento. Caso no caminho ele solte, ele fique meio bagunçado, é só você colocar no lugar de novo e continuar o rastreamento para ele ir
perfeitamente. Tem vários tutoriais aqui no canal falando sobre isso, mas lá no curso Hollywood na palma da sua mão, eu ensino tudo sobre essa parte de rastreamento. Eu faço alguns testes diferentes com o celular e além disso eu uso alguns outros programas no celular que dá um resultado muito legal. E aí com o Track Motion eu já coloquei olho na cara de uma laranja, que eu já mostrei aqui pra vocês. O resultado não ficou mil maravilhas, mas eu já fiz isso. Pontos de videogame, um cenário real ali, como se tivesse os pontos surgindo na vida real. E até já criei um cenário digital com o Track Motion. E falando em recriar cenários digitais, esse é o nosso efeito de número 4, que é o Matte Painting. Esse é um processo muito conhecido no meio digital, no cinema, na publicidade. A ideia é você reconstruir um cenário todo que não existe na vida real, mas você vai utilizar alguns pontos reais que você gravou e depois vai juntar com cenários digitais. Você pode fazer tanto com a câmera em movimento, e aí você tem que fazer o Track Motion que a gente falou no último efeito, ou você pode recriar um cenário, o Matte Painting, com o cenário fixo, a imagem parada, e depois você cria um movimento para dar aquela sensação de mais realismo. Inclusive eu fiz isso em um dos vlogs que eu fiz aqui no canal, acho que foi no primeiro vlog, o link vai estar aí para você assistir depois, que eu criei uma cidade, a câmera saindo de mim ali de dentro da janela e indo ao meio da cidade toda. Aquilo ali foi tudo recriado, obviamente, dá para ver, eu quis deixar ele de uma forma mais cartunesca também. E esse processo é como se fosse um Photoshop de vídeo. Você vai colocar ali pontos que são interessantes para o seu cenário e claro que tudo isso tem que ter um movimento. E hoje com a inteligência artificial a gente consegue ali com o Photoshop, com outros aplicativos, com outros programas, a gente consegue reconstruir o cenário ainda mais fácil. E agora, antes da gente ir para o nosso último efeito, se você chegou até aqui e você gostou e tá gostando desse tipo de conteúdo, deixa aí o seu gostei que ajuda pra caramba. E também o seu comentário com a sua sugestão aí de conteúdo que você quer ver aqui no canal. Então, efeito de número 5 é, sem dúvidas, o que eu mais utilizei também e um dos mais obrigatórios, principalmente se você tá começando, talvez o nome ainda não surgiu para você, mas é o famoso, a famosa, na verdade, rotoscopia. Apesar de ter alguns dias que eu de verdade, eu odeio essa parada. A rotoscopia é muito interessante e ela é muito utilizada em praticamente tudo no cinema, na publicidade. E por que ela é tão utilizada? Primeiro eu preciso te falar o que é a rotoscopia. Sempre que você quiser passar algo atrás de um ator, de um objeto, de algo que tá ali na cena, foi gravado, mas não foi pensado em fazer um fundo verde, você vai utilizar a rotoscopia. E na teoria é muito simples. Basicamente você tem que fazer um recorte do seu ator e aí você vai colocar algo passando atrás. Só que quando a gente fala em imagem é muito simples. Eu tô aqui parado, fiz um recorte e coloquei algo atrás. Já no vídeo, cada frame vai criar um movimento. Hoje em dia, a gente tem tanto no CapCut quanto no After Effects, você consegue simplesmente falar pro CapCut remover o seu fundo e ele entende que tem ali um personagem, que tem um ator, e você simplesmente clica e fala para ele tirar o fundo e ele automaticamente faz isso hoje no celular. Há anos atrás era difícil fazer isso até no computador. Já no After Effects a gente não tem um sistema igual do CapCut de simplesmente falar para remover o fundo, mas a gente tem a Roto Brush, que é simplesmente você selecionar o ator, né, em movimento, e aí ele vai entender que aquilo ali que você selecionou é o lugar de contraste que você quer que fique em cena. Então você dá um play ali, ele vai ler frame a frame e depois você salva e pode fazer todas as alterações que você quiser. Mesmo assim, é um trabalho trabalhoso, mas é sem dúvida uma das técnicas mais utilizadas e no final você se sente muito bem em ter feito aquilo. Inclusive trabalhar com rotoscopia, as pessoas que são ali os mestres de rotoscopia ganham muito dinheiro, a galera que faz muito isso, porque não é todo mundo que aceita fazer esse tipo de trabalho. Então esses são os 5 efeitos que eu mais utilizo, já utilizei e vou continuar utilizando, e você vai continuar utilizando muito, porque é sem dúvida as técnicas mais utilizadas no nosso meio
audiovisual. E se você não tinha a mínima ideia, não sabia nem o nome de nada disso, volta lá, guarda o nome de cada uma dessas técnicas, porque é muito, muito utilizada, e se você vai continuar, vai seguir na área, é uma técnica que vai continuar por muitos e muitos anos. Além disso, se você quiser continuar assistindo um pouco mais desse tipo de conteúdo, tem aqui, ó, este vídeo que eu tô recomendando e também essa playlist com vários e vários tutoriais para você assistir um pouco mais. É isso aí, e eu te encontro muito em breve.